Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Faria Souza, CEO da Verser, empresa que chegou ao mercado para oferecer o melhor serviço de qualificação de dados de produtos e compartilhamento de informações. O Farias tem mais de 20 anos de experiência profissional como diretor-geral nas áreas de negócios, operações, comercial, novos negócios e franchising, desenvolvido em grandes empresas multinacionais, entre elas Walmart, Leroy Merlin, Burger King e McDonald's, onde desenvolveu carreira e uma grande paixão pelo varejo. Tem graduação em administração de empresas, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, professor convidado do MBA e pós-graduação da FGV e da Universidade Cândido Mendes para os cursos de gestão empresarial e gestão do varejo, além de diretor associado do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Faria, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Muito legal, Rodilson. Obrigado. Estou a postos aqui. Vamos bater um papo bem legal. E esse episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, o Omnichannel Information das operações logísticas para embarcadores, operadores logísticos e transportadores, com soluções para diversos segmentos, como o iTrack, que faz o tracking até a última milha, o iTower, torre de controle e gestão 4.0, o iRoute, roteirizador e sequenciador de rotas, e o Neutralize, que faz a mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas ou coletas. Saiba mais em itrackbrasil.com.br. Para iniciar o nosso bate-papo falando aí do seu início, você é formado em administração, a sua primeira experiência foi trabalhando no McDonald's, que eu lembro que antigamente era um excelente aprendizado, as pessoas que começavam no McDonald's, que aprendia sobre planejamento, aprendia todo sobre aquela correria necessária no ambiente corporativo, e lá no McDonald's você foi instrutor, coordenador de qualidade, gerente de operações, gerente de restaurante, trabalhou na área de recursos humanos até finalizar o ciclo de mais de 14 anos como Head de Sales and Operations. Eu gostaria de saber de você um pouquinho sobre essa experiência, como que começou a sua carreira profissional, se você tem boas experiências dessa época e o que você pode destacar de aprendizado no seu início de carreira. Sem dúvida, o McDonald's para mim foi uma grande escola, né? E eu até costumo dizer que foi um ensino fundamental. E lá eu acabei tendo inúmeras experiências, né? Aliás, excelentes experiências, principalmente de processos, como você bem falou. E uma coisa que me chamou a atenção, você acabou de falar, e ao longo do tempo a gente acaba esquecendo, tantas posições que eu passei pelo McDonald's, né? Você sabe que alguns meses atrás eu estava dando uma olhada na minha carteira de trabalho e vi que eu fui promovido 12 vezes no McDonald's. E aí por que isso aconteceu? Porque eu aproveitei as oportunidades que aconteciam lá. Você sabe que existia um lema, inclusive, eu entrei em 1992 no McDonald's e existia um lema que até o ano 2000, que até teve o bug do milênio, você deve lembrar disso, que você tem uma idade muito próxima da minha, então com certeza você vai lembrar. Então até o ano 2000 a gente deveria ter 500 lojas no Brasil. E olha que plano audacioso, né? Naquela época tinha 123 lojas, 125 lojas, 1992. Então, 7 anos e pouco depois, a gente estaria inaugurando a loja de número 500 lá em Salvador, na realidade em Porto Seguro. Inauguramos em Porto Seguro essa loja de número 500, comemorando aí os 500 anos do Brasil. Olha que meta interessante. Então, desde lá, esse negócio de metas, processos e times de alta performance fazem parte da minha história. Mas assim, de algumas experiências, Rodilson, que eu tive lá no McDonald's, algumas me marcaram muito. Eu levo sempre uma, que é uma frase muito interessante, que na realidade é o meu lema, que é: você está onde você se coloca. Essa frase nunca vai sair da minha cabeça, ela é de uma pessoa que se chama Zíbia Gasparetto, e isso, ao longo da minha carreira profissional, vem me ajudando muito, se colocar aonde você quer estar, né? E aí tem vários exemplos que eu usei isso no Mac, e também fora de lá, né, que eu sigo algumas personalidades aí do esporte, por exemplo, como o Michael Phelps, né, que é um nadador e multicampeão, que
Um atleta de alta performance, é interessante isso, né? Antes dele começar a competição, ele já se imagina vencedor e campeão daquela competição. Então, eu tenho feito muito isso durante todo o tempo da minha trajetória aí profissional e isso me ajuda muito, né? Então, só para reforçar, você está onde você se coloca, meu amigo. Excelente. Eu lembro que nessa época, quando eu cheguei em São Paulo em 94, eu tive que escolher entre ir pro McDonald's ou ser empacotador. No meu caso, eu escolhi ser empacotadora porque dava bastante caixinha. Então, eu fiz a segunda opção e não a primeira. Interessante. Ô, Farias, em minha pesquisa pro nosso bate-papo, eu me deparei com seu canal do YouTube, Faria Souza Oficial, que você fala sobre os segredos da alta performance, que você tem como missão mostrar como que as pessoas podem atingir a alta performance na vida pessoal e profissional e entregar resultados 10 vezes mais e melhor. E agora precisamos saber, né? Todo mundo que tá ouvindo precisa saber como que a gente consegue decolar rumo a essa alta performance na vida pessoal e profissional. Quais são os seus conselhos para os nossos ouvintes do GuiaCast que querem entregar resultados também 10 vezes mais e melhor? Legal você ter falado sobre isso, Rodilson. Aliás, esse é o meu lema, né? É alta performance. E aí não sou só eu, né? Os times de alta performance é que entregam resultados diferenciados. E que legal que você encontrou o meu canal. E eu não sei se você sabe, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui também, em 2018 eu lancei um livro que se chama Segredos da Alta Performance. Nesse livro eu dou algumas dicas e principalmente eu revelo qual é a minha fórmula secreta para entregar essa alta performance, né? Porque 10 vezes mais, e aí chamando a atenção que não é só do lado profissional, é do lado pessoal também, né? O desenvolvimento pessoal não é uma tarefa tão simples e fácil. Precisa ter método, sequência, processo para que realmente isso aconteça. E no livro, já que a gente está falando do canal aqui, os segredos da alta performance, no livro eu revelo a minha fórmula secreta, que é 8,6 mais RI ao cubo. E se você tiver um tempinho aqui, eu posso falar rapidamente, de maneira resumida, o que significa esses 8,6 mais RI ao cubo. Por favor, eu tenho certeza que quem está ouvindo já está ansioso para tentar descobrir como é que eles vão entregar 10 vezes mais e melhor. Legal. Isso tá assim no meu DNA, porque ao longo do tempo, Rodilson, eu fui mapeando algumas características em profissionais de alta performance e fui modelando isso, né, trazendo para o meu lado, para as minhas empresas, para os meus times, aquilo que eu entendia que era mais importante. Então, desses 8,6, o primeiro C que eu queria destacar aqui é curiosidade. Uma pessoa de alta performance, ela precisa ser curiosa, ela precisa entender e saber o que está acontecendo no mundo. E eu, que atuo como líder, principalmente, eu tenho que estar ouvindo as pessoas da base, porque sempre tem uma informação interessante lá, e se eu não for curioso, eu acabo perdendo essas informações, tá? Então esse é o primeiro C. O segundo é comunicação. Na vida, nos negócios, eu com a minha esposa, a gente precisa ter uma boa comunicação, e essa comunicação tem que ser clara. E quando eu falo claro, é o que a outra pessoa está entendendo daquilo que você está falando, tá? Então, comunicação com clareza faz toda a diferença. Uma pessoa de alta performance precisa também de convicção. Rodilson, a gente precisa de convicção. Isso significa que a gente precisa ter paixão pelo aquilo que a gente está fazendo ou que quer fazer. Então, convicção é igual a paixão, é vontade de fazer. O quarto C é caráter. A gente precisa, pessoas de alta performance precisam ter caráter. E isso é saber distinguir o que é certo e errado. Mesmo que o certo possa doer um pouco nesse primeiro momento, uma ação que você vai fazer, mas que no longo prazo certamente vai te trazer bons resultados. Pessoas de alta performance precisam de coragem. A gente precisa de coragem para dar o próximo passo, para ir além, para andar o quilômetro extra. Roberto Chiniachi fala muito sobre isso, né? Andar o quilômetro extra. Para isso, sem dúvida, pessoas de alta performance precisam de coragem. Mais um C, que é o sexto, carisma. Pessoas de alta performance precisam de carisma, que é a capacidade de desafiar e inspirar outras pessoas a seguir, né? A seguir aquele lema, aquela meta, aquele sonho principalmente, tá? Então, se tem uma coisa que eu trabalho muito forte nesses 6 aqui, é o carisma. Bom, competência, precisa ter competência, entregar resultados, é o 7º C. Isso é meio que chover no molhado, porque todos os líderes e times de alta performance precisam ser competentes. E aí, aqui não só na empresa, né? No lado pessoal também, com a esposa, com o filho, com a família. E por último,
critério, que para mim é muito importante porque, ao meu ver, é o discernimento que a gente tem que ter e bom senso para tomar algumas decisões. E uma decisão não tomada, Rodilson, é uma decisão também, né? Então, assim, a gente precisa ter critério. Então, com isso, eu fecho os 8-6. O R, que eu falo da minha fórmula, é repertório. Toda pessoa, todo time de alta performance, você pode buscar e ver isso. Tem repertório, tem uma caixa de ferramenta à disposição, com todas as experiências por onde já passaram. Para quê? Para trazer soluções. E repertório, quando eu falo aqui, é trazer soluções. E por último, para fechar, isso tudo, então 8-6 mais R com I ao cubo. E intensidade, meu amigo. De todas as experiências por onde eu passei, McDonald's, Burger King, Leroy Merlin, Walmart, intensidade. Tem que fazer com muita paixão e por isso intensidade ao cubo. Isso vai fazer toda a diferença no resultado de alta performance. Ó, acabei de te falar aqui qual é a minha fórmula secreta, hein, meu amigo? Tá no meu livro. Excelente, Farias. Então, pessoal, para vocês que querem descobrir como entregar 10 vezes mais e melhor, tá aí a fórmula secreta. Comprem também, para se aprimorar ainda mais, o livro do Farias. E Farias, como que a gente encontra aí o seu livro? Em todas as vendas online, a Amazon, né, Saraiva, é só colocar na busca lá Segredos da Alta Performance Farias Souza. Com certeza vai ser muito bom entender um pouco cada uma dessa parte da fórmula, que ao longo do tempo aí nas empresas por onde eu passei, eu tive a oportunidade de entender e modelar alguns líderes. Só buscar lá Segredos da Alta Performance. Farias, e relacionado à sua carreira profissional, você passou por empresas, como a gente falou na sua apresentação, Walmart, Leroy Merlin, Grupo MGB, Burger King e McDonald's, empresas que você foi adquirindo aí cada vez mais experiências no decorrer do tempo. Eu gostaria de saber de você, que você pudesse falar pra gente um pouco mais como que foi o decorrer da sua carreira profissional, né, até você chegar na Vessers, quais foram as suas realizações, o que é que você teve que passar antes de você atingir essa posição que você está hoje? Eu costumo, sempre que alguém me pergunta isso, falar o seguinte: de chapeiro do McDonald's a CEO de empresa de tecnologia. Muita gente pensa que os diretores nascem diretores, os CEOs nascem CEOs, mas não, né? Existe uma história por trás, uma carreira que foi desenvolvida. E no meu caso, uma coisa interessante que é: eu vendi hambúrguer, depois material de construção nas empresas onde eu passei, alimentos, né, pelo Walmart, e hoje eu vendo solução / tecnologia. Então, com isso tudo, com essa experiência, eu acabei me tornando um profissional híbrido, né, que operou em vários segmentos com dificuldades e desafios diferentes, que acabam me ajudando hoje a tocar a Verser, né? Então, cada uma dessas empresas por onde eu passei tinham as suas dificuldades, e com isso eu aprendi, e hoje eu acabo usando aí cada uma dessas experiências. Agora, de tudo isso, né, vender material de construção, hambúrguer, alimento, o que fica, né? O que eu trago comigo sempre? Que é, qual é o caminho que a gente vai seguir para cada uma dessas estratégias? É sempre com o pilar mais importante, que é a gestão de gente, né? Então, assim, para todas essas empresas onde eu passei e os produtos eram diferentes, gente é o fator crítico de sucesso que, quando bem treinado o time e desenvolvido, certamente você tem resultados muito melhores, né? E eu sou muito grato por ter podido contribuir com cada um desses times, em cada uma dessas empresas por onde eu passei, mas certamente, Rodilson, até na minha posição como professor de MBA, eu mais aprendo do que ensino, e isso eu levo para a minha vida toda. Desafiar as pessoas para atingirem o seu próximo nível, o nível máximo, é aquilo que me dá maior paixão. E trabalhar com gente, sem dúvida nenhuma, para mim, é onde eu me divirto, né? Eu costumo falar para o meu time aqui na Verser, que é o seguinte: a gente tem que vir para cá para se divertir. E também, claro, entregar resultados. Mas antes a gente tem que se desafiar. Então, se eu pudesse deixar claro aqui qual é o fator de sucesso por onde eu passei, é estar próximo do time, muito próximo para desafiar essas pessoas e apoiar. Esse, para mim, sem dúvida nenhuma, são os pilares do sucesso. Farias, e toda essa escada que você teve que subir, né, toda essa ladeira, frente às experiências pelas empresas que você passou, te trouxe para a Verser. A Verser surgiu de uma joint venture entre a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercado, e a GS1, que uniram esforços por meio de uma nova empresa para oferecer ao mercado serviço de qualificação de dados de produtos e compartilhamento de informações, ou seja, dados precisos e atualizados nos processos na cadeia de suprimentos. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco para a gente sobre a empresa, qual foi a dor que vocês identificaram no mercado e como que funciona
funciona esse serviço de qualificação de dados? Muito bom, Adilson. Como você bem falou, uma sociedade, né, entre a APAS e a Associação Paulista de Supermercados, que já atua há mais de 50 anos aqui em São Paulo, é uma entidade de classe supermercadista, né, que ajuda, apoia e traz aí os interesses dos supermercadistas de mais de 1.500 redes de supermercados aqui em São Paulo. E do outro lado a gente tem a GS1 Brasil, que é a Associação Brasileira de Automação, uma multinacional belga que está em mais de 150 países e aqui no Brasil há mais de 35 anos. Então eu tenho de um lado o varejo, que é o supermercado, né? Essas mais de 1.500 redes, e do outro lado eu tenho o know-how, o lastro aqui, que ajuda e apoia a Verser, tecnológico. E por que as duas se juntaram? Porque a gente encontrou, né, uma solução para uma dor já de muito tempo, principalmente no varejo alimentar, que é ter dados cadastrais completos e atualizados de produtos. Fazendo aí um paralelo, você até encontra esses dados na internet. Então, se buscar lá no Google, por exemplo, achocolatado, você vai conseguir encontrar foto desse produto, algumas informações, mas saber se aquele dado está curado e você pode realmente confiar é muito difícil. Então, a APAS, sentindo essa dor latente, se juntou à GS1 e no início desse ano, no dia 29 de janeiro desse ano, de 2020, lançamos a Verser ao mercado, que é uma plataforma robusta para entregar para toda a cadeia de abastecimento, vindo da indústria até o varejo consumidor final, informações completas de produtos e principalmente atualizadas. E por que eu falo principalmente? Porque a indústria o tempo todo muda a embalagem, peso, medida, às vezes para atender uma lei, uma portaria nova que saiu, ou até mesmo para a concorrência, né? Para brigar com a concorrência aí do seu produto. Então, o que a Verser faz é exatamente isso, capturar essas informações desses produtos, e aí produtos, Rodilson, que são vendidos no supermercado nesse primeiro momento, e a partir do ano que vem, 2021, para 21 outros setores. Então, material de construção, farmácias, pet, que é um segmento que cresceu muito, calçadista, entre outros, tá? Então, a Verser não trabalha só com varejo alimentar. Ela faz essa captura de dados também para outros segmentos. E aí, o que a gente entrega é a distribuição desses dados para o varejo de maneira robusta, segura e principalmente centralizada desse cadastro de produtos. Como a gente falou da GS1, quando eu entrevistei a Virginia Vamonte, que é a CEO da GS1, eu descobri que GS1 vem de Global Standard One, ou seja, é ser a primeira empresa em padronização global que garante que princípios e processos funcionem sem problemas em várias grandes indústrias. E no caso da Verser, eu gostaria de saber se existe algum significado por trás da escolha do nome que está associado também à integração, à tecnologia do mercado. Vocês têm algum segredo por trás do nome Verser? Sim, muito bom, né? Muito bom conversar com quem realmente vai profundo. Eu não tinha me preparado para essas perguntas da forma que você está falando, né? Mas vamos lá. Sim, até nisso, Rodilson, olha que coisa interessante. A Verser, buscando atender o seu propósito, né? Pensou no seu nome, tá? Então, o nome Verser, ele vem de duas ações, que são os nossos pilares aqui, que é de verificar, é o início de verificar e certificar dados de produtos, tá? Então, Verser vem aí dessa junção, né, dessa união de duas ações, tá? E a Verser, para complementar aqui também, tem um mantra, né? Nós temos um mantra aqui, que é dados confiáveis conectando toda a cadeia de valor. Desde a hora que a indústria pensa, Rodilson, em lançar um produto, eu já estou capturando informações, até esse produto chegar na mão do cliente final, na casa dele, porque hoje em dia, boa parte dos clientes consomem e compram via e-commerce. Então, o que a Verser faz é exatamente isso, atua como um super hub integrado aí aos principais ERPs e WMS, trazendo de forma muito ágil e produtiva esse cadastro completo de produtos. E para realizar esse serviço, como você falou, né, de captura de dados desde o início ali da captação do produto inicial, a Verser ela tem toda uma infraestrutura, né, que recebeu inclusive uma certificação internacional pela capacidade técnica e pela aderência a requisitos internacionais, que inclusive existe um processo de auditoria a cada 2 anos. Gostaria de saber de você como é que vocês se prepararam para ter esse diferencial em termos de tecnologia adotadas, em termos de infraestrutura, como que vocês garantem que esse diferencial
diferencial que vocês têm, que está aí dentro dos requisitos internacionais, estejam sempre de acordo e que principalmente que esses serviços que você falou de captação de dados sejam plenamente confiáveis do início ao fim da cadeia de suprimentos? Primeiro, a gente tem alguns pilares de trabalho aqui, que são ter o time atualizado e treinado. O nosso time da Verser no laboratório, que foi certificado pela GS1, ele foi treinado e capacitado, mas esse treinamento ele precisa ser feito de tempos em tempos, né? Então, o principal desafio que a gente tem aqui é manter esse time que captura essas informações e os equipamentos que fazem essa captura estejam atualizados, né? Então, cada um dos operadores aqui faz um treinamento e uma avaliação, uma auditoria em todos esses processos aí, garantindo que o time esteja atualizado frente às inovações, principalmente de captura de informações. E também o investimento que a gente faz aqui, a gente não para um minuto sequer em investir em novas tecnologias, né? A gente está muito próximo de algumas startups que ajudam, apoiam aqui a Verser para que a gente possa capturar essas informações de produtos de maneira mais eficiente, rápida, ágil e sempre utilizando o know-how e o apoio da GS1. Então, tudo que é criado fora do Brasil pela GS1, Estados Unidos, na Bélgica, a gente acaba também se apropriando dessas informações, atualizações, para que rapidamente a gente coloque em prática um novo processo, um novo padrão. Então, e ter aportado na Verser esse know-how tecnológico da GS1 e do outro lado o braço comercial da APAS, sem dúvida nenhuma é, né, um dos diferenciais que a gente tem aqui, que nos dá lastro, né, de não ser mais uma empresa de cadastro, não é isso. E assim, e só para deixar muito claro, o investimento que a GS1 e a APAS estão fazendo na Verser, certamente vai colocar a Verser em primeiro lugar nas empresas que fazem serviços similares em pouquíssimo tempo. Eu não tenho dúvida, Rodilson, que jamais a gente entraria num negócio para ser segunda ou terceira empresa. Seremos em pouco tempo aí líder de mercado no serviço de qualidade de dados. Excelente. Quando vocês realmente tiverem a certeza que já atingiram esse patamar que a Verser gostaria de chegar, conforme deixou bem claro, né, dados precisos e atualizados nos processos da cadeia de suprimentos, pode informar que com certeza você tem novamente o espaço para estar falando da empresa aqui no GuiaCast. Ô Farias, falando um pouquinho agora, quando eu fiz a pesquisa para trazer os dados relacionados à indústria, eu vi que 94% das indústrias do país elas já enfrentaram algum tipo de problema causado por erros no cadastro de produtos. Nós temos casos da logística, que tem geração de erros relacionados a inventário, o que gera necessidade de compras emergenciais. Temos também erros em relação a prazo de validade de mercadorias, que reduz o lucro das empresas, reduz a eficiência dos negócios, voltado para a logística e supply chain. Eu gostaria de saber que você pudesse trazer para a gente por que é importante que as empresas tenham esses dados certificados, quais são os benefícios para o varejo em geral, uma vez que vimos que 94% enfrentam esse tipo de erro. Como que a Verser ela consegue estar trazendo aí para o mercado, melhorando ainda mais a qualidade das informações desses produtos e principalmente reduzir esses erros no mercado global aí de logística e supply chain? Muito bem. Bom, são vários e vários benefícios, tá? Eu poderia ficar aqui algumas horas te listando esses benefícios. Mas é claro que a gente sabe, Rodilson, que ter dados qualificados ajuda muito na tomada de decisão de todas as personas mais importantes na cadeia de abastecimento, né? Desde a indústria até o varejo. Então, eu costumo dizer que esses dados certificados e qualificados serão e são o novo ouro do mercado, porque dados a gente sempre teve. Os dados estiveram aí o tempo todo. Porém, como a gente vai utilizar esses dados é que vai fazer toda a diferença e vai garantir essas empresas do varejo e indústrias velocidade e também aumento de market share por conta de usar bem esses dados. Certamente toda a cadeia vai se beneficiar com esses dados de produtos qualificados, mas dentro do varejo eu poderia citar para você aqui, bom, primeiro, melhor gestão de vendas, ou seja, ter certeza que aquele produto que eu estou vendendo, seja no e-commerce ou na loja física, é realmente o cara crachá. Dados atualizados e padronizados. Você quer ver um exemplo? Você pega um cupom fiscal de um varejo que você acabou de passar, tenta ler o que está escrito lá no cupom fiscal e a abreviação daquele produto acaba não deixando claro para o cliente final o que ele está comprando. Então, ter um padrão, seguir uma regra e um padrão ajuda o varejo a identificar aquele produto para o cliente. Um outro ponto que eu poderia destacar aqui, entre vários, que para mim é um dos mais importantes, que é a redução de erro no cadastramento de produtos. E não só isso, ganho de produtividade, porque hoje como é que funciona, só para você entender? Vai entrar um novo sabão líquido na praça de uma grande indústria, então o varejo pega essas informações do vendedor dessa indústria
que na maioria das vezes não está completa, ou seja, o pool de informações que o varejo precisa não tem disponível, e com a Versia ele vai conseguir essas informações diretamente aqui no nosso hub. Além de, hoje, e cada vez mais, os clientes estão comprando pelo e-commerce, e no e-commerce as fotos vendem. Há algum tempo atrás eu estava numa live aqui com um super aplicativo que vende por e-commerce, e ele falava, a descrição que não tem uma foto de qualidade não vende. Então ter fotos profissionais para apresentar ao cliente faz toda a diferença no e-commerce. E, claro, com isso aumenta a conversão de vendas. E aí quando eu falo também da parte de back-office do varejo, melhora a gestão de estoque, melhora a experiência de compra do cliente, do consumidor final, entre inúmeros outros benefícios. Ô Farizi, falando um pouquinho agora, nós temos diferentes vertentes associadas ao cadastro de produtos, levando em consideração que você citou exemplo de alguns produtos, eles já nascem no processo ali de projeto, né, que vocês já estão captando essa informação, e no final, quando chega no consumidor final, vocês também continuaram captando essa informação, e você tem todo um ciclo de informações fidedignas. Mas e no caso de empresas que já têm esse cadastro no CNP, no Cadastro Nacional de Produtos, essas empresas que já têm um produto há bastante tempo, como que elas fazem? Elas precisam realizar o serviço de qualidade de dados? Como que é feita a qualificação pela Versia desses produtos já existentes no portfólio da empresa? Isso ainda precisa ser realizado? Como que funciona esse processo? Sim, ele precisa ser realizado porque, como eu falei alguns minutos atrás, as empresas acabam mudando, né, a embalagem, a foto, o tamanho, a dimensão desse produto, e a gente precisa entregar para o varejo e a cadeia de abastecimento, Rodilson, que é o nosso principal desafio, que é um cadastro atualizado. Porque o que a gente tem hoje no Cadastro Nacional de Produtos são as informações mínimas para você gerar um código de barras. E a Versia, o que ela faz? Ela complementa esse cadastro básico com outras informações que a gente chama de atributos, podendo chegar até 1.200 atributos de um único produto. Eu até dou alguns exemplos, quando a gente está falando da Versia, de algumas categorias, por exemplo, vinhos, né? Imagina quantos atributos dentro de uma categoria como vinhos, que tem tipo de uva, tipo de safra, local de produção, aí eu estou falando países, né? Tamanho de garrafa, ou seja, são muitas informações complementares ao que tem hoje no CNP, que é o Cadastro Nacional de Produtos, que principalmente para o cliente final, o consumidor final, faz toda a diferença na tomada de decisão de compra dele. Então, mesmo a indústria que já tem a informação no CNP, precisa buscar a Versia para complementar com esses quase 1.200 atributos de cada um desses produtos, para que o seu produto lá na ponta seja exposto, né, para o cliente final com as informações completas. Quando falamos de, principalmente, essa parte informativa de dados de produtos, sempre trazemos uma alusão mais importante para a nota fiscal, ou seja, está associada ao Cefraz, está associada à Secretaria da Fazenda e Planejamento, que é responsável por controlar as receitas e despesas de cada um dos estados. E quando falando da nota fiscal, a gente sempre tenta fazer a validação dessas informações que coincidam com essas informações necessárias que a Cefaz ela precisa para fazer o processo de validação. Existe, assim, alguma adequação, alguma validação necessária frente à Cefaz que a Versia ela faz, ou qualquer outro órgão, a fim de corrigir ou readequar as informações certificadas que vocês vêm atuando? Como que funciona essa relação entre essas informações fidedignas que vocês atuam, frente ao Cefaz, que faz toda essa parte de fiscalização de informações também, que precisam estar fidedignas e realmente trazer todo o conteúdo necessário de informativo fidedigno que vocês trabalham? Excelente pergunta. Um dos pilares aqui da Versia que a gente entrega à indústria é a informação de classificação fiscal. Existe um código que se chama NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Todo produto que é criado, né, produzido aqui no Brasil, precisa ter essa classificação fiscal. Essa classificação ela é feita pela Cefaz, como você bem falou, e a Versia ela entrega para o varejo e para a indústria um motor fiscal, onde a gente identifica para essa indústria as informações de classificação fiscal, classificando aquele produto de maneira correta e de acordo com o que a Cefaz pede. E aí, para deixar mais claro isso, como você bem sabe, Rodilson, um produto que não tenha esse código de barras, né, o GTIN que a gente fala, com a sua classificação fiscal, o NCM, classificado, você não consegue emitir uma nota fiscal eletrônica ou também não consegue emitir um cupom fiscal eletrônico. Então, essas informações são básicas, são mínimas, mas precisam ter toda a atenção em toda a cadeia de abastecimento, porque se um produto estiver com essa informação de NCM, que é essa classificação fiscal incorreta, ela pode trazer
trazer problemas, né, de multa, de processos para essa indústria e até mesmo para o varejo. Então, a Verser apoia a indústria e o varejo, entregando essa informação também qualificada, buscando nos seus motores de classificação fiscal e entregando para toda essa cadeia a informação correta. Falando um pouquinho agora da concorrência, você falou desde o início, quando a gente estava falando sobre esse tópico, que a Verser ela nasceu para ser número 1. E tem uma frase que eu gosto bastante, do legendário piloto Mário Andretti, ele disse que se tudo parece sob controle, você não está indo rápido o suficiente. E trazendo isso para a realidade das startups, como que a Verser está se preparando para entregar diferenciais de mercado, a fim de se destacar dos concorrentes que podem surgir ou que já existem nesse meio? Como é que vocês estão lidando com essa corrida frente a essa necessidade de inovação para se manter aí o número 1, que é o objetivo que vocês almejam? Muito interessante você ter falado da concorrência, e já que você citou uma frase, né, eu também vou buscar aqui vou entregar uma, que é o seguinte: quando eu entrei no Walmart, eu li o livro do Sam Walton, né, que se chama Made in America, e nesse livro, né, ele conta várias experiências lá, e uma delas tem um capítulo que ele fala sobre concorrência, e ele fala uma frase que é o seguinte: eu amo a concorrência, ela me alimenta de insights e me dá força para ser mais efetivo com os meus clientes. Então, claro, a gente respeita muito a concorrência, estamos num segmento gigante, né, porque você está falando num segmento de supermercado e indústrias que fornecem para supermercados, porém, como eu falei, a gente reconhece o trabalho dessas concorrentes, porém eu não tenho dúvida que com o apoio que a gente tem da GS1 e da APAS, a gente certamente vai se destacar bem rapidamente, porque primeiro a gente entrega um serviço de ótima qualidade, confiável, né, a gente segue aí padrões mundiais da GS1, o que traz também essa confiança. Recentemente foi liberada uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então ter confiança, né, em todo esse approach, essa abordagem que a gente tem aí no serviço de qualidade de dados faz toda a diferença, e nós não somos somente uma startup, né? A gente tem aí um viés mais tradicional por conta das duas associações, mas tem a velocidade também, que a gente entende que é muito importante, de atender o cliente para que ele tenha o sucesso na ponta, tá? Então a gente reconhece o trabalho da concorrência, sempre buscando superar as expectativas dos nossos clientes aqui na Verser, do que já tem o serviço de comparação com a concorrência, mas eu não tenho dúvida que a gente vai se destacar bem rapidamente. Alice, falando um pouquinho sobre você mais uma vez nessa tua jornada de 20 anos, eu gostaria de saber de você, uma vez que eu sempre gosto de fazer essa pergunta para trazer alusão às pessoas que nos impulsionam, que nos ajudam na carreira, eu gostaria de saber de você se você teve algum mentor, se você teve alguém que te impulsionou na sua carreira profissional. Uma outra frase que eu gosto de bastante de trazer, né, pro GuiaCast é que o desejo vence o medo, atropela inconvenientes e aplana dificuldades. E com isso eu gostaria que você pudesse falar pra gente se você teve alguém que te ajudou a atropelar esses inconvenientes na sua carreira profissional. Uau, essa frase é interessante, hein? Atropela, gostei dessa parte. Vamos lá, não só eu tive, como eu ainda tenho mentores. Eu acredito que isso é muito importante, principalmente aí na posição que hoje eu atuo, né? Que é de CEO aqui na Verser. O mentor, ele vai te mostrar alguns caminhos e experiências por onde ele já passou, facilitando aí o teste de algumas alternativas. Então, assim, sim, eu tive, e posso te listar aqui, se tiver oportunidade, das principais pessoas que fizeram aí o apoio, confiaram muito no meu trabalho e principalmente no meu potencial. Então, assim, lá no McDonald's, que foram 14 anos, como você bem colocou, tiveram duas pessoas que me marcaram muito. Uma é o Átila Noronha, que hoje ele é CEO de uma grande rede de restaurante no Chile, mais de 400 lojas. Eu tive também o Ivo Andrade, que na época era vice-presidente de operações, e ao mesmo tempo que ele confiava muito no meu potencial, Rodilson, ele me desafiava todo dia para que eu fosse melhor, entregasse mais, e isso me tirava da zona de conforto e fazia com que realmente eu tivesse um resultado de alta performance. Depois de lá, no Burger King, Nelson Ditti foi diretor de operações, um dos sócios, também sempre fazendo com que eu andasse o quilômetro extra. Na Leroy Merlin, Edinaldo Godoy, ainda é o meu grande mentor. Antes da minha vinda aqui para a Verser, a gente teve um bom papo, falamos bastante sobre contratação de time, desenvolvimento. Ele é muito bom em fazer isso, desafiar o time que ele tem. Atualmente ele é diretor na Leroy Merlin. No Walmart, eu tive duas pessoas que fizeram a diferença para mim, que foram meus mentores. Primeiro, o Eduardo Laranja. Não foi fácil, num primeiro momento, entender o que ele queria, que era o melhor,
E ele sempre falava o seguinte: Rodilson, o teu sucesso, Farias, é o meu sucesso. Entenda isso. Então eu sempre vou te desafiar para entregar mais. E por último, eu acho que uma pessoa que também me ajudou a transformar a minha pegada foi o Antero Filippo, que hoje ele é CEO do Macro aqui no Brasil. E foi um grande apoiador e ainda é, tá? Então, é claro, outras pessoas passaram pela minha vida profissional, mas assim, essas pessoas eu tenho como referência e eu sigo muito. Por isso que eu falei na ponta da língua. Elas estão muito presentes aí no meu dia a dia. Que ótimo, é sempre bom trazer alusão às pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que principalmente dão aquele empurrão que a gente precisa para poder dar um passo maior nessa escada da carreira profissional. Falando um pouquinho da sua trajetória profissional, eu gostaria de saber de você também quais são os próximos passos que você vê para sua trajetória. As pessoas geralmente elas escolhem suas profissões pela paixão de se sentir mais útil, se sentir mais eficiente, confiante, principalmente mais produtivo, que foi o que os seus mentores sempre te deram aquele empurrão para você produzir cada vez mais. Eu gostaria de saber de você, que realizações você ainda almeja para sua carreira? Legal, excelente pergunta. A gente sempre tem que ter um foco, né? Ou seja, uma meta de 5, 10 anos, e eu sempre tive isso. Você sabe que, primeiro falando aí do lado pessoal, eu coloquei uma meta que quando eu tivesse 40 anos de idade, eu queria ser pai, e sou pai hoje da Valentina. Ela nasceu exatamente quando eu soube da notícia que ia ser pai no dia que eu fiz o aniversário de 40 anos. Eu costumo dizer que você mira na lua e se você errar, você tá no meio das estrelas. Então, por isso que a gente tem que ter realmente metas, não só na empresa, mas pessoal também. Então, do lado pessoal foi isso. E do lado profissional, eu me lembro muito bem, Rodilson, que no ano 2000, eu tinha aquela agenda de papel Organize, né? Que todo ano eu abria uma nova agenda para trabalhar o ano. E eu coloquei lá na agenda do ano 2000, que era o ano do bug do milênio, que é o seguinte: com 40 anos de idade, eu quero ser presidente de uma grande empresa, CEO, né? Diretor-geral. E eu consegui, errei um pouquinho por 3 anos. Então, não fui com 40, fui com 43 anos, convidado a ser aqui CEO da Versa. Mas olha como isso movimenta, né? Move os seus esforços e seu foco para realmente fazer com que aquilo que você planejou aconteça. E aí para frente, né? O que eu espero para 5, 10 anos, né? Nesse primeiro momento, o foco total é tracionar e escalar aqui a Versa, porque a gente está num momento muito bom de retomada aí, depois da confusão da pandemia. Então, eu acredito que nos próximos 2, 3 anos a gente vai estar tracionando e escalando aqui a Versa. E com 5, 7 anos, eu gostaria de estar ajudando outras empresas nos seus conselhos, como um membro do conselho, ajudando com a minha experiência por onde eu já passei e aqui na Versa também, com essas experiências, com essas vivências, com as dificuldades e desafios que eu vivi, ajudando e apoiando essas outras empresas. Então, 5, 7 anos, a minha ideia é estar também atuando em conselhos. Faresi, para minha última pergunta, como você sabe, dentro das grandes responsabilidades que um grande executivo ele tem, isso envolve liderar grandes empresas, você como posição atual CEO da Versa, existe também o desafio de conseguir equilibrar a vida de executivo, a vida de pai e a vida em família. Como é que você tem conseguido organizar a sua vida a fim de encontrar esse equilíbrio tão necessário? Isso realmente a gente tem que o tempo todo, né, Rodilson, se policiar. E eu também tenho um segredo para buscar esse equilíbrio, tá? Esse segredo, ele se chama Vanessa Barreira, que é minha linda esposa. Ela é que traz para mim, né, o tempo todo. Aliás, eu acho que ela teve formação de ninja, tá? Eu falo isso para ela direto. Ela consegue ser altamente produtiva, me ajudar, me apoiar. Ela toca também um pequeno negócio dela, então não é fácil. Ela tem o time dela para tocar, tem a casa, mas se eu pudesse eleger aqui um único segredo, é realmente o apoio que eu tenho da minha linda esposa. Então, ela faz toda a diferença na minha vida para esse equilíbrio que você citou na pergunta, né? Porque não adianta a gente estar tensionado somente para um lado, e muito bem no lado profissional, e em casa você não ter tempo para sua família, para sua filha. Então, esse equilíbrio sempre quem traz para a minha vida pessoal e profissional é a Vanessa, e aí eu já deixo um beijo para ela aqui, porque realmente ela fez toda a diferença na minha vida. Ou seja, por mais que você seja o CEO da Versa, você também tem um CEO em casa. Exatamente isso. E eu vou te falar, a gente discute muito porque é um pequeno negócio no varejo, também alimentar. Ela vive desafios que eu já vivi na minha carreira profissional, não como empreendedor, né, mas como profissional. E cada um tem uma perspectiva daquele problema ou desafio. E eu sempre costumo dizer para ela, Rodilson, assim, todos nós estamos subindo a mesma montanha, porém de lados diferentes. Então a visão que a gente tem é diferente. Quando eu operei, por exemplo, como diretor do Walmart, diretor de operações, eu tomava conta de 85 lojas, né? 9.300 colaboradores
colaboradores, um negócio realmente muito grande. E ela tem lá o time dela de 25 colaboradores que naquele momento as dificuldades se parecem, né? Então a gente acaba trocando muita figurinha e eu sempre falo para ela, olha, na minha experiência faz assim. Só que ela é muito melhor do que eu e ela consegue fazer melhor do que eu já fiz nas corporações por onde eu passei, por incrível que pareça. Excelente, Farias, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade em compartilhar toda a sua história com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia deixar os seus contatos, os contatos da Versa e suas considerações finais para os nossos ouvintes? Legal, Rodilson. Primeiro eu queria te agradecer imensamente. Muito grato por estar participando aqui desse podcast. A gente bateu um papo muito legal. Suas perguntas, parabéns. O roteiro que você está trabalhando e fazendo aí e as pessoas que estão participando realmente são de altíssimo nível. Então, novamente, obrigado pela sua participação. A Verser, www.verser.com.br. Então, para automatizar, e eu costumo dizer, inclusive, se você quer um cadastro de produtos automágico, procure a Verser. Por que automágico? Automatizado e mágico. Você não vai nem ver de onde está vindo esse cadastro e ele vai estar completo. O meu e-mail é farias.souza@verser.com.br e o meu telefone é 11, aqui de São Paulo, 95-100-6000. E para fechar aqui, eu queria deixar o mantra que é o que eu escrevi no meu livro Segredos da Alta Performance, que é o seguinte, Rodilson: quem entende as regras do jogo joga melhor e vence o campeonato. O que eu quero dizer com isso? Aquele que se mantém e cresce no mercado não é o maior ou mais forte, né? Isso é até um pouco clichê, mas é aquela empresa ou aquele profissional que se adapta mais rápido ao novo cenário. E conteúdo e contexto fazem toda a diferença. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodilson, e eu fico à disposição. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Farias Souza, CEO na Verser. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação em comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para guia_corporativo, Twitter @RodilsonS ou através do e-mail rodilson@guiacorporativo.com.br. E não se esqueça, 86 mais RI ao cubo. Seja curioso, tenha comunicação clara, tenha convicção ou paixão pelo que você faz, tenha caráter, tenha coragem, tenha carisma, tenha competência e tenha critério. E por último, tenha repertório com intensidade. Eu sou Rodilson Silva com Farias Souza, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.